Fala, meu querido terceirão, tudo bem com vocês? Galera, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre texto, coesão e coerência. Mas antes de entrar nesse assunto, eu gostaria de fazer um apelo. Continuem enviando as redações, continuem trabalhando, executando as redações. A prática leva à perfeição. E eu preciso que vocês continuem com aquela dinâmica de estar sempre elaborando os textos, enviando para o professor. E através das fotos, aos poucos, é claro, eu vou corrigindo, lançando a nota do Enem e fazendo os devidos comentários. Eu conto com a participação de vocês, com a parceria de vocês, porque com certeza, fazendo assim, quando chegar no dia 1º e no dia 8 de novembro, vocês vão arrebentar no Enem e vão escrever muito bem e com certeza vai sair uma excelente redação, ok? Bom, falando de texto, eu gostaria de lembrar a vocês que o texto é um conjunto de palavras agrupadas de forma coesa e significativa. Assim, texto é uma unidade de significação, mas é importante comentar, a significação de um texto envolve o contexto. Ou seja, toda vez que a gente começa a escrever um texto, primeiro a gente precisa analisar bem o texto motivador, ler a proposta, ler o contexto e assim fazer devidas anotações. É como um esqueleto, montar um esqueleto antes de executar o texto. Por quê? Só assim vamos manter de forma coesa as nossas ideias. Se eu chegar e ir direto fazendo um texto apavorado, automaticamente meu texto não vai sair de uma forma aplausível, não vai sair de uma forma tão digna de um texto de um aluno do terceiro ano. E aí, eu tenho coesão e coerência como ferramentas fundamentais. A coesão é o nome que atribuímos aos mecanismos textuais que dão fluidez ao texto e que mantêm as ideias bem encadeadas. Ou seja, quando eu falo de coesão, eu falo da arrumação do texto. Os parágrafos eles precisam estar interligados, eles precisam estar alinhados um com o outro. Por exemplo, o meu primeiro parágrafo terminou, a minha conclusão, agora eu vou começar o meu desenvolvimento, mas eles precisam estar ali ligadinhos, os assuntos precisam estar batendo. Ou seja, eu não posso começar falando de uma coisa e terminar falando de outra. Eu não posso começar falando, por exemplo, sobre a saúde pública no Brasil e terminar falando sobre um assunto que não tem nada a ver. Por isso é importante a coesão, por isso é importante essa arrumação do texto. E nós chamamos essa arrumação de mecanismos textuais, que é, na verdade, o papel da coesão. A coesão traz essa fluidez ao texto. A coesão traz essa arrumação. Toda vez que nós vamos para um determinado local, um local talvez importante, um casamento, nós vamos sempre colocar a melhor roupa, nos arrumarmos. E o nosso texto ele precisa dessa arrumação. Sem esse preparo, nada será feito. Sem esse preparo, não temos como apresentar um texto bom, um texto em que possamos atingir a nota 1000 no Enem. Coerência. Ela está ligada a uma série de fatores que reagem ao texto, sendo eles conhecimentos linguísticos, conhecimento de mundo, conhecimento partilhado, além de interferências, contextualização, informatividade, focalização, consistência, relevância, situacionalidade e intertextualidade. Todos esses itens regem um texto e é importante utilizarmos eles a todo instante. Se em determinado momento do nosso texto nós colocarmos uma frase incoerente, essa frase vai ser classificada como parte desconectada. E precisamos ter muito cuidado com a incoerência. Eu vou dar um exemplo aqui de uma frase que eu sempre uso com vocês. Por exemplo, aquele menino não gosta de futebol, mas vive chamando seus amigos para jogar. Bom, se ele não gosta de futebol, como que ele fica chamando os amigos para jogar? Há coerência nessa frase? Não há coerência. Exatamente acontece em alguns momentos do nosso texto. Você está lá escrevendo, do nada você não consegue mais falar sobre aquele assunto, você coloca uma frase nada a ver. Ou seja, aquela parte fica incoerente, aquela parte ela acaba trazendo conflitos no critério da coesão do seu texto, no critério também da coerência. Ou seja, não fica bonito nem na arrumação, nem na questão lógica do texto. Coesão. Coesão é uma das marcas fundamentais da textualidade. As palavras do texto são inseridas com um propósito sequencial que estabelecem conexões lógicas para o desenvolvimento e a compreensão textual.
Um texto coeso apresenta a ordem lógica nas palavras, ou seja, a organização nas palavras, a organização no uso dos pronomes, a organização no uso das conjunções. É importante essa organização. O texto ele não vai ser conduzido de uma forma clara se não houver essa organização, esse acordo morfossintático. E esses conectivos, eles interligam suas ideias, ou seja, como eu sempre falo, é necessário a frase de transição no início dos parágrafos. Elas precisam estar lá para que os parágrafos continuem arrumados. E aí nós temos dois tipos de coesão. Coesão referencial e coesão sequencial, que exatamente falam sobre essa organização. A referencial é quando um termo ou expressão substitui, refere-se a um outro pertencente universal do texto. Esse tipo de coesão ocorre quando os elementos coesivos ou conectivos retomam, ou seja, as mesmas, usa para não repetir uma outra palavra, alguns pronomes que nós usamos para não repetir determinadas palavras no nosso texto. Nós estamos trabalhando a coesão referencial. Por isso é importante estudar a coesão referencial, a chamada anáfora, catáfora, elipse e reiteração, porque elas vão trazer essa dinâmica no texto, justamente para não acontecer a famosa repetição. E aí, o professor sempre circula lá várias palavras que vocês estão repetindo durante todo o texto. Muito cuidado! A coesão referencial que nós iremos estudar ao longo das nossas aulas vai nos ajudar a interagir, a colocar as palavras nos seus devidos lugares, a saber usar os sinônimos, tá bom, pessoal? Outra coisa, a questão da conjunção ou desse pronome ou desse artigo, ele precisa estar no local certo, na hora certa, no momento certo. Se eu não souber usar a conjunção no horário, no local certo, ela pode trazer uma ambiguidade no meu texto, um duplo sentido. Então, tem que ter muito cuidado na hora de usar esses elementos. Outra questão é a coesão sequencial, que vai trabalhar mais o nível da gramática no nosso texto. Ocorre por meio dos componentes do texto que estabelecem relações semânticas entre orações, período ou parágrafos. Quando eu termino uma frase e eu vou dar continuidade a outra, eu preciso usar um conectivo ali, eu preciso usar uma conjunção. Qual conjunção usar? E aí a coesão sequencial vai nos ajudar a estabelecer essa relação de sentidos. Ou seja, uma oração liga a outra oração. Quando eu sempre falo com vocês, quando eu pergunto, o que é uma conjunção? A conjunção, ela liga um termo ao outro, ela liga uma oração a outra. Eu preciso estar atento a essas questões, justamente a coesão sequencial ela vai nos ajudar a manter esse padrão no nosso texto, a manter essa dinâmica no nosso texto. E é claro, eu só estou dando início a esse processo. Nas próximas aulas nós vamos dar continuidade a todos esses itens de coesão referencial e sequencial. Outra coisa que eu quero ver ainda nesse contexto é a definição exata. Por exemplo, coerência. Coerência é a relação lógica entre as ideias, pois essas devem se complementar. E é o resultado da não contradição entre as partes do texto. Quando o meu texto ele está totalmente alinhado, quando o meu texto está internamente com a lógica perfeita, eu só vou dar continuidade. Eu só vou dar continuidade nos parágrafos, eu vou dar continuidade nos meus argumentos, na minha proposta de intervenção, mas quando uma parte do texto está ferida, automaticamente eu não vou conseguir trazer fluidez no texto, eu não vou conseguir trazer mais coerência ao texto. Então, é preciso ter muito cuidado na introdução, no desenvolvimento, na conclusão. As partes precisam estar interligadas e a coerência, essa lógica, ela precisa se manter desde a introdução até a conclusão. A coerência de um texto inclui fatores com o conhecimento que o produtor e o receptor têm do assunto abordado no texto. Conhecimento de mundo. Por isso que é importante a leitura cotidiana. Por isso é importante nós exercitarmos o papel da leitura, porque a leitura vai ajudar você, querido aluno do terceiro ano. É fundamental a prática da leitura, porque dependendo do tema lá, você precisa estar por dentro daquele assunto para poder dar prosseguimento ao seu texto. E aí, diz aqui, o conhecimento é necessário, o conhecimento é importante para você. Por isso, precisamos ler, precisamos reler
Outra coisa, cuidado, os textos motivadores estão lá. Leiam todos os textos motivadores, até mesmo aqueles que forem figuras, aqueles que usarem dados estatísticos. Leiam com total atenção, porque isso vai ajudar na coerência, naquilo que você for tratar no texto. Você precisa interpretar bem o seu texto motivador para, com certeza, quando for fazer o texto, estar antenado ou ligado realmente na informação que o texto motivador quis passar naquele momento. E é isso. Por hoje é só, mas quero dizer para você que nós vamos dar continuidade a todo esse processo. Nas próximas semanas nós vamos estudar os mecanismos da coesão. Eu conto com a participação de vocês e juntos, é claro, somos mais fortes. Nós vamos trazer alguns exercícios básicos sobre esses assuntos e, é claro, vou lançar aqui alguns temas, possíveis temas para o ano de 2020 já, da redação desse ano. Então, fiquem ligados e nós vamos, é claro, estar pertinho de vocês. Fiquem com Deus, Deus abençoe e até a próxima.